E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo nos nossos estudos sobre história e origem dos esportes e, dando continuidade, vamos para a questão número 10. A pergunta que é extrair de vocês o entendimento sobre como que acontece esse processo de globalização do esporte moderno, como tradição inventada no contexto inglês do século XVIII. Como que isso foi possível? Como que o esporte, tal como explicado anteriormente, como tradição inventada, com todos os elementos que a gente citou anteriormente, foi possível ele deixar de ser uma cultura praticada em escala local, na Inglaterra, e ele ultrapassar as fronteiras da Inglaterra para outros países. Então, é importante destacar que não se trata apenas da forma futebol, tal como a gente entende o futebol, as quatro linhas e outras coisas mais. Mas junto com ele um conjunto de significados, como a gente disse anteriormente, sobre o que significa esporte moderno, segundo a tradição inventada, com a ideia do comportamento cavalheiresco, normatização, regra, padronização, uma série de coisas que normas no sentido de regulação e controle da violência, e outros significados a mais que a gente vai aprofundar mais à frente. Mas como isso foi possível sair das fronteiras da Inglaterra para ir para outros países? Então, uma delas está relacionado com a intenção de que era possível, através dos esportes, tal como foi mostrado anteriormente por Thomas Arnold, de que através dele era possível disciplinar, era possível educar, era possível formar o caráter, formar a personalidade de crianças e jovens através dos esportes. Isso ganha uma força muito importante na medida que outros países, outras organizações começam a ver aquele modelo esportivo como uma possibilidade de ser um instrumento, um meio de educação, de formação, de educação física, né? Através da prática esportiva ser um meio educativo, que aprende-se um conjunto de normas, valores, tal como dito anteriormente, o comportamento cavalheiresco, solidariedade, aprender a jogar em equipe, aprender a superar as derrotas, aprender a jogar para vencer, entre outros. Então, esse conjunto de elementos tornou como um objeto desejável para outras organizações e outros países que passaram a entender que era interessante assimilar aquele conjunto de ideias que estava incutido, que estava intrínseco dentro do esporte inventado no contexto inglês, para se difundir para além das fronteiras. Então, esse é um elemento importante para se dizer. Por desdobramento e consequência, né, de outros fatores, a criação de regras padronizadas, né? Precisa regulamentar determinadas regras quanto aos seus objetivos, os meios para se alcançar os objetivos, né, no próprio jogo, a
as atitudes, os comportamentos, como é que são esperados, como é que você tem que se comportar de determinada forma ou não. Lógico que isso vai variar de acordo com certo tipo de modalidade esportiva, porque ela está enraizada em suas origens. A gente pode explicar um pouco mais adiante essas distinções, que a gente pode denominar de ethos, o ethos do esporte, né? Então, inicialmente a gente falou sobre o ethos, que foi assimilado pelo esporte inglês das classes aristocráticas, né? Aquele conjunto de padrões comportamentais, códigos de etiquetas e tudo mais. E, por fim, uma vez padronizado, então torna possível haver a interação, o intercâmbio entre determinadas comunidades com características semelhantes, em mesmo nível, em nível equivalentes. Então, criação dos jogos estudantis. Então, percebam bem, tal como eu tenho tratado nas aulas de educação física, a gente está aprendendo aqui agora no contexto, o seu contexto histórico, sua origem, história, e agora vocês entendendo o quanto que eu tenho tentado colocar nas próprias aulas o aprendizado de determinados valores e comportamento de conduta dentro do contexto da aprendizagem da atividade esportiva, regra padronizada, tal como nos exemplos das próprias aulas de voleibol, sobre a maneira que tem que executar determinadas técnicas, que elas têm um padrão, vamos dizer assim, pelo menos essa, de nível global ou nível internacional, que é preciso aprender razoavelmente essas normas padronizadas para que haja possibilidade de criação e organização dos próprios jogos estudantis, os jogos de interclasse, quanto vocês mesmos desejam tanto de organizar e de participar, e que buscam, diante da instituição, formas e meios de exercer, vamos dizer assim, esse direito, né? E a gente está falando aqui da história, origem do esporte, em contexto do século XVIII, então vamos lá, 18, 19, 20, 21, de mais de 300 anos atrás, podemos dizer que o esporte ele teve essa possibilidade de sair da fronteira inglesa para outros países, com a padronização das regras e criação dos jogos estudantis. E vejam bem que mesmo que se aprendam as regras padronizadas, se aprendam que estejam sendo ensinado, né, isso nem sempre acontece em todos os contextos escolares, mas quando acontece, essa criação e organização dos jogos estudantis, percebam que ainda existe aquela cultura de observar aquilo como meio que marginal, atrapalha determinadas atividades que são mais importantes. Por exemplo, no contexto escolar que a gente está, é mais importante preparar o aluno para o trabalho do que preparar ele para a vida, para o lazer, para o seu bem-estar. Então, muitas vezes isso é colocado como não muito relevante.
mas tem muitos estudos que têm apontado que a relevância dos esportes no âmbito escolar não está no âmbito do seu uso instrumental para fins de trabalho, mas pelo gosto. E com esse significado do gosto que as aulas de educação física e a prática dos esportes toma destaque em relação a qualquer outro conteúdo curricular. Inclusive na participação no meu entender também, direito de participação de ligas esportivas, as ligas esportivas, a criação dos clubes e das ligas esportivas. Então, podemos dizer que entre os nossos campos, entre cada campus tem, vamos dizer assim, o seu clube de esporte, a sua organização, que deveria ter para todas as modalidades e todos os discentes poderem exercer o seu direito de oportunidade de participação esportiva, participar dessas ligas esportivas. Coisas que aconteciam há 300 anos atrás, vejam bem, e isso nem sempre ainda é uma realidade, principalmente no contexto brasileiro, que não temos uma política de esporte, tal como existe uma política de saúde. Então tem que ter hospitais, tem que ter profissionais de saúde, tem que ter verba, tem que ter recurso, meios para poder as pessoas terem acesso à saúde. Para a educação, a semelhança, né? Tem que ter o professor, tem que ter a escola, normas, regulamentações, financiamentos, uma série de coisas para as pessoas terem acesso à educação. Mas para o esporte, não. Observam bem. Que política pública vocês conhecem que existe para o esporte? Não tem. E curioso, né? Porque a gente está numa instituição de destaque, de elite. Vejam a contradição, a origem do esporte vindo de uma aristocracia, das elites e tudo, para se difundir para todo o contexto internacional. Estamos em um lugar que podemos dizer, no caso do Instituto Federal, que pode ser considerado como uma escola de elite, e ainda assim a prática esportiva não tem o seu devido valor e significado, tal como foi dado e ainda é dado em muitos países do mundo. Isso ainda não tem uma explicação justificável e razoável para isso. Outro aspecto que aconteceu no contexto inglês, uma vez constituído, tudo que eu estou relatando aqui é desdobramento um do outro, né? Padronização da regra, uma vez que padroniza, então cria meios para poder haver diálogo entre um e outro, né? Quando você tem uma linguagem, né? Uma língua em que ambas as partes possam se entender, então há a possibilidade de ter interação, a criação dos jogos estudantis. Uma vez que começou-se a haver essa interação, a criação dos jogos estudantis, então cria-se as ligas, os clubes, então as organizações, para permitir, para ser meio para que essa interação entre grupos, entre coletividades, entre povos, possam acontecer. Consequentemente, dentro dessas organizações começam a haver a especialização de papéis e de funções. Então, se antes um tinha a função de fazer tudo, então
formou um clube, então o capitão do time era o diretor do clube, ele era o técnico, ele era o treinador, ele fazia tudo, então começa-se a discernir, não, olha só, você só joga bola, fulano agora é só o treinador, Beltrano agora é o árbitro, ele tem a função ali de fazer a arbitragem. E, e esses aspectos que eu estou falando, no sentido atual, está numa forma tão aguda, tão intensa, que a gente tem o técnico, tem o auxiliar técnico, tem acho que o auxiliar do auxiliar técnico que fica fazendo os scouts, as avaliações estatísticas, o médico do esporte, fisiologista, o fisioterapeuta, o nutricionista, no caso dos treinadores, então tem um treinador da equipe como um todo, tem um outro que é o treinador só, tem um treinador só de goleiro, enfim, a especialização de papéis e funções é desdobramento dessas organizações. Da medida que as organizações esportivas elas vão aumentando em tamanho e complexidade, então vai também acontecer o mesmo com a especialização de papéis e funções. E por fim, essas organizações esportivas, em níveis locais, elas começam a alcançar abrangência em escala internacional. Então, a criação do Comitê Olímpico Internacional em 1896, 94, por aí, pelo Pierre de Coubertin. Outras organizações internacionais de cada modalidade. Então, hoje temos a FIFA, temos o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico do Paradesporto, federações internacionais de diversas modalidades, todas elas com suas respectivas representatividades de modalidades, para se haver essa interação, precisa se padronizar de alguma maneira a forma de se realizar aquela atividade para haver interação entre essas atividades. Então, essas foram os principais elementos que fizeram com que os esportes, como uma tradição inventada no contexto inglês, pudessem ultrapassar os limites da fronteira da Inglaterra para difundir para vários países do mundo, se não, vamos dizer, para todo o planeta Terra, né? Vamos para provocação, né? Não vou colocar pergunta, porque a pergunta, o objetivo principal da pergunta é provocar aquele que recebe a provocação, se ele quiser se sentir provocado, incomodado em querer descobrir ou conhecer algo, né? A questão, a provocação que foi colocada é o que significa o espírito amador e o profissional. Qual é a questão, o tema do debate que está em volta da discussão entre esporte amador e esporte profissional? Bom, para a gente conseguir compreender essa questão, é importante nos remeter ao contexto da origem do esporte em inglês. Então, é importante lembrar que o esporte, no contexto em inglês, ele assimilou inicialmente
os valores e os costumes oriundos das classes aristocráticas, as classes burguesas. Vejam bem, enquanto uma classe estava na indústria trabalhando e dando lá a vida para sobreviver a troco de um salário, e não podiam deixar de fazer isso, porque antes disso eles eram produtores artesãos, eles não estavam inseridos nas fábricas, produziam nas próprias casas, era produzido dentro do contexto familiar. E com o surgimento da fábrica e a produção em larga escala, essa produção familiar, o tempo de produção era tão grande que a produção de larga escala superava de 3 a 5, sei lá quantas vezes, mais do que a produção em casa, o ponto de, para tentar competir com a produção em larga escala, as pessoas tinham que acordar às 5 horas da manhã e ficar trabalhando até 10 horas da noite, e chegou a um nível de insuportabilidade. Então, inclusive a qualidade do produto, a quantidade, não se conseguia competir com as produções da fábrica e, consequentemente, cria-se, então, um grupo de pessoas capazes de se empregar na fábrica, e que o dinheiro o que eles ganhavam com a produção artesanal deixou de ganhar com a produção artesanal, e teve que haver esse processo migratório da produção caseira, artesanal, para a produção fabril. Com isso, observa-se um destaque, então, dessas classes aristocráticas, as classes burguesas, tendo um tempo. Essa classe tinha um tempo livre, tinha um tempo para o lazer, um tempo para o divertimento. E assim a criação e a invenção do esporte e a assimilação dos valores dessa classe para dentro desse esporte. Então, como foi dito anteriormente, no próprio jogo de caça-raposa, no contexto inglês, foi-se relatado anteriormente que, com aquele princípio da sensibilização, controle e autorregulação da violência do próprio indivíduo, que aquele papel de matar a raposa não poderia ficar para aqueles que estavam na atividade, e sim para o cão, e posteriormente até de evitar até a morte da raposa, aumentar o tempo de percurso da atividade de caça-raposa para haver maior excitação, maior prazer. Então, com isso, essa discussão entre o amador, o esporte amador nesse sentido, e o profissional, em decorrência daquelas pessoas que estão nas fábricas, que estão produzindo, que estão trabalhando, não têm o tempo livre, mas ao mesmo tempo o desejo e o interesse de participar dessas atividades esportivas, elas só poderiam se fossem remuneradas, que caso não fossem remuneradas, elas simplesmente não teriam recurso para sobreviver. E sendo remunerada, você trabalhar não só na fábrica, mas trabalhar para praticar o esporte e receber por aquilo, dentro dos clubes. Surgiu aí a tensão entre esporte amador e esporte profissional, a profissionalização do esporte. Então, eu pratico esporte, mas eu sou profissional, eu recebo. Tanto é que, se vocês verificarem a história, a origem do futebol no Brasil,
muitos deles estão associados com o investimento dos grandes industriais, no caso dos clubes, para que aquelas pessoas que estavam ao mesmo tempo trabalhando na fábrica pudessem jogar o futebol e ser remunerado pelo futebol, que começou a se observar outros aspectos que eu vou explicar logo em sequência, porque essa difusão do esporte profissional teve uma maior proeminência do que o sentido amador do esporte. Então, essa é a principal tensão entre o esporte amador e o profissional, é a tensão entre as classes populares, as classes dos trabalhadores assalariados nas fábricas, de desejarem querer participar do esporte, mas somente se forem remuneradas, e a classe aristocrática podendo participar daquela mesma atividade sem ser remunerada. E cria-se um jogo até ideológico, de joga simplesmente pelo prazer de jogar, e um outro tipo de, ethos. Não tem um ethos do jogar pelo jogar, pelo divertimento, e o outro um ethos que está relacionado do jogar não só pelo prazer de jogar, mas principalmente para ganhar dinheiro, né? Então começa a trazer essa conotação, vamos dizer assim, suja, de que jogar futebol para ganhar dinheiro é uma coisa suja, entre aspas, assim, vamos dizer, que posteriormente a profissionalização dos esportes, quando ela começou a ganhar proeminência, começou-se a observar que ela poderia ser um meio, já que meio de produção econômica, acesso a recurso financeiro, poder político e outras coisas mais. Tal como escrito aqui, né, transformação dos seus códigos e valores como uma mercadoria. Veja bem, se o esporte é praticado na forma profissional, o jogador considerado como um jogador assalariado, e ao mesmo tempo a gente observando o processo de difusão dos meios de comunicação de massa, começa-se a observar, já era observado no contexto do século XIX, né, com Pierre de Coubertin, que a prática esportiva e os eventos esportivos era capaz de atrair a atenção de milhares de pessoas, e começaram a observar que ela era capaz de chamar a atenção de multidões. Hoje a gente tem pleno conhecimento, tal como aconteceu a Copa do Mundo no ano passado, a capacidade que o esporte faz de simplesmente parar o planeta. As pessoas param de trabalhar, suspendem o trabalho, suspendem as aulas, suspendem tudo quanto é coisa, em conta do olhar e da atração que aquela atividade, aquele evento é capaz de trazer para as pessoas, em termos de divertimento, prazer, gosto, construção de identidade e uma série de coisas. A observação desses aspectos é que começou a se observar que o esporte poderia ser usado como um meio econômico. Então, produção
de roupas com marcas esportivas, carros com marcas esportivas. Vocês podem observar o valor geralmente astronomicamente superior a um outro que não tem um símbolo, uma marca vinculada ao esporte. Para dar mais um exemplo aqui, eu trazer um exemplo assim, do contexto educativo, né? Em alguns outdoors, vocês podem observar de divulgação de escolas que colocam o esporte como um destaque para chamar a atenção de alunos poderem estudar lá naquela escola. Além dela aprender os conteúdos curriculares, ela pode ter acesso à participação esportiva em níveis locais, regionais ou até internacionais. E um outro exemplo aí que dá para a gente ver, que eu observei na própria escola, talvez vocês tenham visto, o próprio livro de matemática. O próprio livro de matemática de vocês. Não sei se é o mesmo, mas pelo menos o que eu vi há uns dias atrás, a capa do livro era uma capa de jogo de xadrez. Como ele mostrando que, através da linguagem esportiva, dentro daquele jogo, era possível você desenvolver habilidades, noções matemáticas através do jogo de xadrez. O que eu vi, só para fins de curiosidade, folheei o livro inteirinho para poder verificar se tinha alguma coisa relacionada com o jogo de xadrez. Não tinha nenhuma vírgula, e nem o próprio nome xadrez dentro do livro de matemática, para vocês terem uma ideia do uso e a potência que tem sobre o uso do esporte para fins econômicos. Então, lojas esportivas, né, produtos esportivos, aí vocês, né, com a imaginação de vocês podem pensar em diversas possibilidades. Relógio esportivo, enfim, com isso, o aumento do poder econômico, poder financeiro, então isso também ganha uma certa notoriedade também com o poder político, né? Algumas personalidades, algumas pessoas conseguem ter proeminência política exatamente com o uso do esporte. E aqui é bom destacar, já logo de imediato, o autor não coloca isso, achei isso bom, que todos esses aspectos que eu relacionei sobre a relação do uso profissional do esporte, a sua difusão pelo mundo, e seus aspectos relacionados ao aspecto econômico, financeiro, poder político, não vinculou essa ideia, como eu disse anteriormente, como um aspecto sujo, uma conotação de tipo jogar para ganhar dinheiro e o outro jogar só pelo divertimento. E a gente observa que na prática, né, profissional, muitos daquelas pessoas que participam do esporte, elas participam também porque gostam, também pela busca do prazer e pelo gosto, e não só por uma questão de ser remunerado. Então, é importante a gente destacar que esses aspectos que eu falei, eles podem tanto trazer conotações em sentido positivo, quanto em sentido negativo, né? Então, o uso financeiro do esporte para cometer corrupção, o uso do esporte para angariar poder político, para cometer corrupção,
prometer determinadas coisas, depois não cumprir, o uso do esporte para o enriquecimento ilícito, o uso do esporte para a promoção e a difusão do esporte e a popularização do esporte para todas as pessoas. Então temos aí diferentes exemplos de projetos esportivos sociais no Brasil e no mundo inteiro, exatamente por causa dessa força que o esporte, essa mensagem que o esporte tem, tal como foi dito anteriormente, no sentido da formação do caráter, da personalidade, das pessoas que participam. A ideia, vejam bem, a ideia. Isso não quer dizer que, de fato, é o que acontece na prática. E daqui decorre uma explicação do motivo pelo qual o futebol que a gente conhece hoje se tornou mais popular que o rugby. Então, o rugby ficou naquela noção ainda como o esporte elitizado, aquele esporte das classes mais nobres, da elite inglesa, que era uma prática só de uma determinada classe, de não se profissionalizar, e o futebol, com a sua profissionalização e vinculação com os meios de divulgação de massa, de comunicação de massa, a sua proeminência e seu destaque em escala internacional. Então, essas são uma das principais explicações sobre a diferença, né, que ambos foram originários da Inglaterra, mas a gente vê suas diferenças entre popularidade, e uma das justificações é essa, né? Uma das justificativas, né? Por fim, o que eu quis transmitir nesse tópico foram esses aspectos. Então, aguardo vocês na próxima aula, e grande abraço. E quem curtiu e gostou desse vídeo e viu que trouxe contribuições importantes para o seu entendimento sobre o esporte no sentido geral, marque o seu like aí no vídeo, e se quiser, se possível, algum comentário do vídeo, para mim é muito importante para a gente estar sempre qualificando e melhorando esses trabalhos que têm como finalidade vocês mesmos. Um abraço a todos e até breve.